O ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão que evidencia que o Supremo Tribunal Federal esconde segredos que ninguém além dos próprios ministros pode acessar e que o Brasil é uma democracia de um homem só. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você que decisão foi essa, vou mostrar também a matéria criminosa escrita por um jornalista de esquerda que revelou a verdadeira face obscura dessa ideologia, mas antes eu preciso comentar brevemente sobre a confusão que ocorreu no debate de ontem com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, pois muitas pessoas já me pediram para me posicionar sobre esse caso. Vamos lá. Sobre o soco dado por um assessor de Marçal, o Naruel Medina, no marqueteiro de Ricardo Nunes, o Duda Lima, eu não acho prudente julgar sem saber exatamente o que aconteceu naquele momento e também sem saber o que aconteceu antes. Há imagens circulando na internet do momento da agressão e também um vídeo bem curto do que antecedeu esse fato. Tá louco, cara? Tá louco, mano. Olha lá o que o Marçal fez, olha o que o Marçal fez, fugiu agora. Aí o cara do Marçal batendo nas pessoas. Aí. Só que esse material não é suficiente para entender todo o contexto das provocações que estavam acontecendo durante todo esse debate. Eu repudio qualquer tipo de violência, mas sem saber qual foi a motivação que levou a ela, não tenho como tirar nenhuma conclusão. É uma situação muito diferente do caso da cadeirada de Datena, por exemplo, pois toda a discussão que culminou na agressão naquele caso foi transmitida ao vivo, então fica clara a motivação de Datena para ter tomado aquela atitude. O fato é que, em ambos os casos, ocorreu lesão corporal. Só que o assessor de Marçal foi detido pela polícia e posteriormente liberado, mas o mesmo não aconteceu com Datena quando ele deu a cadeirada em Marçal. Eu repudio as duas agressões, mas repudio também a diferença no tratamento dado em cada um desses casos. Sobre a expulsão de Marçal, essa sim eu posso comentar, pois eu assisti a todo o debate. E a situação, de forma bem resumida, foi o seguinte: o debate todo transcorreu de forma pacífica, mas não tão respeitosa. Houve uma série de troca de acusações entre quase todos os candidatos, mas os ânimos não se exaltaram tanto quanto nos debates anteriores. Na hora de fazer as suas considerações finais, Pablo Marçal, que foi o último por ordem de sorteio, afirmou que Ricardo Nunes seria preso por conta do suposto esquema das creches e foi interrompido pelo mediador do debate, que era o Carlos Tramontina. Ele vai para a cadeia, porque aqui no estado seguraram ele. Candidato, ele vai. Você não interrompeu o Datena quando ele estava falando. Você não interrompeu, você me dá advertência no final. E eu quero falar para você o seguinte: vamos colocar ele na cadeia. Você não interrompeu o Datena de me xingar de tudo. Corta o microfone, por favor. Sim? Corta o microfone. Marçal recebeu a primeira advertência, voltou a fazer a mesma afirmação, foi interrompido novamente e advertido pela segunda vez, voltou a fazer a mesma afirmação e, ao ser interrompido e advertido pela terceira vez, foi expulso do debate e foi nesse momento que aquela confusão nos bastidores aconteceu. Corta o tempo, o senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O tempo, o senhor tinha ainda 10 segundos, por favor, o senhor pode se retirar? Porque ainda tem o encerramento do debate. Eu, particularmente, achei desnecessária a insistência de Pablo Marçal em fazer essas acusações nas suas considerações finais. Acredito que isso não agregou em nada para sua campanha. Mas não podemos ignorar também o fato de que, em um momento anterior desse debate, Datena fez uma série de acusações muito piores direcionadas a Pablo Marçal e em nenhum momento foi interrompido pelo mediador, Carlos Tramontina. Um bandido condenado e da boca suja desse bandido condenado, de novo discutir com um covarde, que eu discuto uma vez só, esse tipo de gente aí, que ele era o artífice desse roubo, ele dedurou os seus colegas e desapareceu com o dinheiro. Só depois de terminar a sua fala é que ele recebeu uma primeira advertência. Candidato Nunes, antes de mais nada, deixa eu fazer uma interrupção. O senhor está sendo advertido por mim, é a primeira advertência nesse debate, ok? Portanto, esse foi mais um caso de tratamentos completamente diferentes dados a situações muito parecidas. Mais uma vez, um comportamento foi normalizado quando vindo da esquerda, mas repudiado quando vindo da direita. Agora, eu não poderia deixar de mostrar um momento épico desse debate, que foi quando o professor Walter Sintra, da FGV, fez uma pergunta típica de militante.
No enfrentamento da pandemia da Covid-19, o Brasil apresentou uma das maiores taxas de mortalidade. A principal razão disso foi a postura negacionista de governantes, em particular do governo Bolsonaro, mas não exclusivamente. No caso de uma nova pandemia, similar à da Covid-19, qual será a sua posição como prefeita ou prefeito? Veja agora as respostas que ele recebeu da Marina Helena e do Pablo Marçal. Onde que estavam as vacinas do governo Lula quando a gente teve o recorde de mortes de dengue esse ano aqui no Brasil? Aliás, gente, no primeiro semestre desse ano no Brasil, morreu mais gente com dengue do que nos 7 anos anteriores. A pergunta que foi feita já foi direcionada para o Bolsonaro, ele não está aqui para responder. Se foi esse caos, sinceramente, no que a gente está vendo agora com a dengue, imagina se fosse essa turma que estivesse lá na época da Covid. Esses dias agora o governo federal deixou vencer 250 milhões de reais em vacina e ninguém fica chocado com isso. Bom, por falar em jornalista militante, o que eu vou mostrar agora é uma das matérias mais absurdas da história da imprensa brasileira. Leão Serva, aquele jornalista que mediou o debate na TV Cultura, onde aconteceu a cadeirada do Datena, escreveu uma matéria de opinião para a Folha de São Paulo, onde ele simplesmente compara Pablo Marçal, Jair Bolsonaro e Donald Trump a Hitler, dizendo que a imprensa comete com eles o mesmo erro que levou Hitler ao poder. O que Leão Serva defende nessa matéria é que esses candidatos não deveriam ser convidados para participar dos debates. Que belo exemplo de democracia relativa, não é mesmo? Mas não é só a democracia que é relativizada com esses comentários. Esse é mais um caso de condenação a comportamentos vindos da direita, enquanto os mesmos comportamentos vindos da esquerda são normalizados. E ainda tem mais um ponto que eu chamo a atenção aqui, que é uma questão muito mais ampla. As práticas de Hitler e o nazismo são condenados aqui no Brasil, e com toda a razão. Mas o comunismo, que assassinou 110 milhões de pessoas, que foi um regime ditatorial mais letal do que todos os outros do século XX juntos, é normalizado. Aqui no Brasil, alguém que se declara comunista pode participar de debates, pode concorrer a cargos eletivos e pode até chegar à Suprema Corte, o que foi motivo de orgulho para o presidente que o indicou. Percebe como a militância de esquerda não liga para o que é praticado, apenas para quem pratica? Por falar em militância de esquerda, eu preparei um e-book onde eu compartilho as minhas principais estratégias para vencer debates contra esses militantes. Esse conteúdo vale tanto para quem participa de debates em público, como é o caso de candidatos, quanto para as discussões sobre política no dia a dia. Aqui na descrição desse vídeo você encontra o link para acessar esse e-book. Agora, como eu prometi lá no início do vídeo, eu preciso falar sobre a decisão de Moraes. A Controladoria Geral da União, a CGU, que é o órgão responsável pelo controle interno do governo federal, pela defesa do patrimônio público, pela realização de auditorias públicas, pela prevenção e combate à corrupção, entre outras funções, solicitou ao Supremo Tribunal Federal o acesso a dados bancários, mensagens e depoimentos da investigação sobre o caso das joias de Bolsonaro. Mas o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito, rejeitou esse pedido. A CGU deixou claro nesse pedido, e foi citado por Moraes em sua decisão, inclusive, o seguinte, abro aspas, tais elementos de prova são imprescindíveis para a análise do caso, de modo a possibilitar a esta CGU a adoção das providências cabíveis para a promoção da responsabilização administrativa dos agentes públicos federais envolvidos. Fecho aspas. Ou seja, ficou muito claro que a Controladoria Geral da União precisa dessas informações para cumprir o seu trabalho. Simples assim. Mas para o ministro Alexandre de Moraes, isso não importa. Com base na manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre esse pedido, Moraes decidiu que, por mais que os elementos de prova sejam do interesse do requerente, que nesse caso é a CGU, autorizar o acesso a esses documentos, nesse momento, seria absolutamente prematuro, já que existem diligências em andamento. E não podemos negar o fato de que as responsabilizações administrativas são muito longe do resultado que Moraes espera desse inquérito, não é mesmo? Bom, agora, o que essa situação quer dizer na prática? Quer dizer que há segredos dentro de inquéritos no Supremo Tribunal Federal, como é o caso desse, o inquérito 4874, que nem mesmo as outras instituições públicas podem ter acesso, mesmo que as funções dessas instituições sejam exatamente o que precisa ser feito em um caso como esse. Há pessoas que podem ser condenadas à prisão, por exemplo, ou mesmo que não cheguem a esse ponto, têm suas reputações completamente destruídas no meio do caminho por conta de inquéritos em que só Alexandre de Moraes tem acesso a todos os documentos e todas as
as provas e ninguém tem autorização nem para conferir se essas provas de fato existem. É como se a palavra de Alexandre de Moraes fosse uma prova inquestionável, irrefutável e suficiente para que a suposta justiça fosse aplicada. Ironicamente, o mesmo Moraes diz ser um incansável defensor da democracia e do Estado democrático de direito. Agora eu pergunto, que democracia é essa de um homem só? Um grande abraço e até a próxima.